Fala pessoal, tudo bem? Quem vos fala aqui é Eduardo Lopes. Boa tarde, bastante gente aqui. Bom, qualquer dúvida antes de mais nada, tá? Olha a claridade que está aqui atrás. Está feio. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, fiquem à vontade para perguntar aqui no chat, tá? Na direita de vocês. Bom, a ideia aqui é a gente fazer não tanto um bate-papo, faz muito tempo que eu não faço um webinar sozinho. Então, aqui a ideia é que eu gostaria muito que vocês compartilhassem dúvidas, sugestões e até alguns cenários que nós vamos discutir, tá? A ideia aqui é a gente falar um pouco, tá, sobre como nós podemos fazer, como nós podemos ajudar para identificar algumas vulnerabilidades nesse momento. Então, acho que esse bate-papo nós vamos falar um pouco aí sobre, através de uma apresentação, tá, através de um PPT. Não sou muito fã de PPT, então vou tentar ser o mais curto possível e depois nós vamos para demonstração, tá? Demonstração que eu falo é literalmente nós entrarmos nas nossas ferramentas aqui e mostrar como que hoje nós podemos ajudá-los nesse tempo de Covid. Bom, então, como eu mencionei, mesmo eu apresentando, fiquem à vontade, tá? A Carol, que está também aqui me auxiliando, ela vai vendo as perguntas e me passando. Hoje o que nós vamos conversar, então, tá? É basicamente como termos visibilidade das vulnerabilidades no meio ambiente, tá? Me chamo Eduardo Lopes, sou responsável por operações na Red Belt, então lido diariamente com times fantásticos relacionados à equipe de Red Team, ou seja, todo time de Pentest, time de Cloud Security, pessoas extremamente especializadas em ambiente cloud, segurança em cloud, time de SOC, tá? Então um grande time de SOC também, com N1, N2, N3, Threat Intel e toda a parte de PMO, escritório de projetos, para liderar esses grandes projetos que são realizados. Venho totalmente de um perfil de resposta a incidente e penetration test, então meu forte é realmente falar de vulnerabilidades, falar um pouco desses cenários e tentar trocar o máximo de experiência com vocês do que a gente vem vivendo, tá, nos últimos anos e agora, principalmente, com o que vem acontecendo. Bom, já, né, iniciando, por que estamos aqui hoje? Não preciso nem falar sobre o cenário atual, sobre o que nós estamos vivendo, mas sim muito sobre o impacto que isso está causando, né? Eu trouxe alguns insights aqui para vocês compartilharem comigo se a ideia é esta mesmo, mas eu trouxe aqui pelo menos primeiro uma ideia de um estudo da Robert Half, tá? Que é uma empresa especializada em recrutamento, onde eles entrevistaram 240 profissionais, tá? E 41% desses entrevistados disseram que as empresas deles não tinham nenhum tipo de política para home office. Eu acredito que a metade dos que estão aqui, ou até mais, compartilham desse mesmo sentimento, tá? Por outro lado, quando a gente fala de home office, nós também trouxemos algumas informações sobre a quantidade de ataques, né? Então, o número de ataques relacionados ao coronavírus, tá, aumentou em todo o mundo, em torno de 475% relacionado a ataques de phishing que a gente vem sofrendo normalmente. Para quem não sabe, que a gente vai mencionar lá na frente, o Brasil, desde 2018, final de 2018, segundo a Kaspersky, tá, no relatório que a Kaspersky solta a cada quarter, a cada semestre, ela nos coloca, o Brasil, como o primeiro colocado em quem mais recebe e realiza ataques de phishing, né? A gente não vai deixar também por barato. E aí, esse está dizendo que foi o maior assunto identificado até hoje, que gerou tantos ataques direcionados sobre, né, um assunto comum aí, que é o coronavírus, o Covid-19. E tem também, tá, uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que é um relatório da Proofpoint, que saiu mês passado, e o Sherrod DeGripo, tá, que é o pesquisador-chefe da Proofpoint, ele fez um adendo sobre esse relatório, onde ele menciona, tá, que o perfil das pessoas que estão fazendo home office é o mesmo nível, tá, relacionado à ameaça, é o mesmo nível se a pessoa estivesse navegando dentro de um aeroporto, de uma Starbucks, ou de qualquer outro, de coffee shop, qualquer outro lugar relacionado onde você está utilizando uma internet compartilhada. E a gente vai querer desmistificar um pouquinho sobre isso daí, tá? Eu tenho algumas opiniões, eu gostaria de ouvir de vocês, até para a gente bater esse papo aí. Só que, além disso, né, além desses números básicos que nós vimos, dessas informações básicas, né, relacionado a, beleza, metade das pessoas não estavam
com o disaster recovery pronto, nós estávamos com um plano, né, montado para uma home office. Entendemos que os níveis desses ataques de phishing, de engenharia social, cresceram muito e também as pessoas estão se sentindo talvez até seguras demais de trabalhar de casa. E aí que é o grande problema de abaixar a guarda. Mas o que mais acontece fora isso? Né? O que além disso está ocorrendo? Houve, como vocês devem imaginar, houve um aumento extremamente significativo de pessoas, tá? Consumindo conteúdo na internet e também comprando. Então, a Nielsen soltou um estudo de novos usuários que estão utilizando, tá? A compra online, ou seja, e-commerce e daí em diante, e dessas novas pessoas também, quais são esses novos autosserviços, ou seja, serviços disponíveis para o nosso dia a dia. E aí nós trouxemos aqui a informação, né, ele trouxe aqui um estudo, né, claro, da Nielsen, mostrando bem quando iniciou ali a parte do home office. Basicamente, nós da Red Belt iniciamos de fato o home office dia 15, tá? De março, claro, quando caiu o segundo número numa quinta-feira. Na sexta-feira nós estipulamos e na segunda iniciou-se o trabalho de home office. E aí nós vemos nesse trabalho, nesse estudo da Nielsen, o grande aumento que tiveram de compra online e de acessos, de consumos de dados, né? Pô, Edu, mas legal, o que isso quer dizer? Gente, quer dizer o seguinte, que essas pessoas que estão consumindo a mais, acessando sites, consumindo informações, notícias, compras e daí em diante, nada mais são do que os colaboradores da empresa de vocês ou vocês mesmos que estão em home office e estão atrás desse serviço, tá? Então, aqui, seguindo a Comscore, houve um aumento de 425% relacionado ao mês anterior no acesso a sites de saúde, a sites de notícias e até transmissões em vídeo, como vocês já devem imaginar, né? Isso impacta o quê? Tá? Onde eu quero chegar com tudo isso? Vocês já devem ter feito a ligação, mas mais acesso, mais conteúdo, mais consumo, nada mais aumenta o quê? A minha probabilidade, se eu sou um usuário comum, simples, desavisado, de cair em ataques. Ou seja, os hackers estão utilizando esse assunto para atacar esses usuários finais, né? E como que a gente sente, né? Por que isso está acontecendo? Por que esses ataques estão ocorrendo? E por que já começaram grandes movimentações, tá? Mas grandes mesmo, em Deep Web, em Dark Web, já relacionada a vendas de dados confidenciais. Esse daqui é uma topologia bem simples, com certeza a Carolzinha, que é a head do nosso marketing, que está nos acompanhando aqui, ele deve estar querendo me matar, porque eu coloquei essa imagem ridícula aqui, copiando e colando com fundo branco. Mas eu queria dizer assim, é uma simples topologia, só para a gente entender como que funciona. Lado esquerdo nós temos, claro, a companhia, a empresa, o nosso local de trabalho, e do lado direito as pessoas, os usuários, os colaboradores, né, saindo desde um sistema Android, de um iPhone, saindo de um sistema operacional Windows, saindo do sistema operacional Mac ou Linux. E aí o que nós estamos fazendo hoje simplesmente antes estávamos dentro de casa, né, dentro da empresa, agora estamos nas nossas casas, e aí qual que é a principal solução que todo mundo deu? Vamos fechar VPN para tudo, né? Ok, fechamos VPN. Permitimos a famosa acessibilidade, né, que é aquilo que nós temos sempre. A TI é responsável por disponibilizar a acessibilidade, ter a disponibilidade dos dados, e a segurança é sempre aquilo para não deixar isso se tornar inseguro, se tornar uma brecha. Então, basicamente, as perguntas que eu sempre faço, que eu gosto de que vocês façam para si mesmo você está na sua casa, ou o seu colaborador está na sua casa, qual que é a chance, literalmente, dele estar aqui utilizando, né, o notebook corporativo dele, e aí das 6, 7 horas, fim do expediente, ele literalmente fecha esse notebook e vai para o notebook pessoal dele fazer as coisas pessoais. Vamos ser sincero, isso daí é raro acontecer, é difícil. E a partir do momento que você possa ter esse tipo de controle, não, eu garanto que o meu usuário faça. Puta, seu usuário está bem treinado. Não, mas o meu usuário está dentro da minha máquina de VPN, passa pelo meu controle. Ok, mas você está barrando ele de alguma coisa? Né? Você está deixando dele acessar os sites, você está bloqueando? Tenho quase certeza que hoje a prioridade é a disponibilidade, né? E não tanto essas restrições. E aí o que nós temos que perguntar também legal, eles estão na casa deles, né? Tem alguma política implementada nessas máquinas que eles não podem instalar softwares de terceiros, que eles não podem instalar softwares inseguros, ou que eles instalaram lá o WinRAR, que tem uma
bela de uma vulnerabilidade que permite um acesso remoto, né, dependendo da versão. Então, é esse tipo de troca de informação que eu gostaria, tá, de trazer com vocês. E já seguindo, né, nós trouxemos as principais vertentes de ataques. Tá? Não vou aqui ficar falando sobre ataques voltados a ransomwares do tipo XYZ. Não. Hoje os ataques são sempre focados, a maioria é focada em usuário final. Né? Por quê? Querendo ou não, é o elo mais fraco da nossa corrente quando a gente fala de segurança. Tá? O usuário final, o usuário não conscientizado, vamos dizer assim. Tá? Então, os principais ataques, né, ainda são os ataques de phishing, tá? E aí eu tenho ataques direcionados, que é o spear phishing, ou ataques gerais para uma companhia, ou ataques assim que não estou nem focando numa companhia, estou só focando num assunto em si. Quantidade gigante de domínios maliciosos que foram criados, tá? Às vezes, assim, vocês podem ter até um pouco na dúvida, peço que vocês anotem esse carinha aqui, ó, criskintel.com. Vocês vão ver a quantidade, esse daí, gente, para mim hoje está sendo um dos melhores sites de repositórios públicos sobre domínios maliciosos que estão sendo utilizados para ataque de phishing, de ransomware e daí em diante, tá? Edu, mas por que você está compartilhando isso com a gente? Isso daí o nosso time de Threat Intel identificou, hoje como sendo um dos melhores. Eu estou simplesmente dando isso para vocês. Vocês podem simplesmente pegar essa lista que está nesse site e bloquear no seu firewall, tá? No seu proxy, por onde o seu time passa para acessar a internet. Isso daí você está garantindo já um bom nível de segurança. Pontos de extremidade inseguro e usuários finais. Tá? O que isso aqui quer dizer? Como eu mencionei, o elo mais fraco ainda é nosso usuário final. Tá? Então, seja uma falta de conscientização, tá, de como ele deve usar a máquina dele, e os pontos de extremidade inseguro que eu falo vamos liberar a VPN. Ok, vamos liberar a VPN. Mas você só liberou a VPN, né? A sua área de TI só liberou a VPN, ou eles literalmente se preocuparam em aquele grupo de pessoas, vamos supor, pessoal do marketing, que precisa acessar um sistema interno da empresa de vocês. Então, assim, vocês liberaram que esse time de marketing, tá, vão sair por determinados IPs, vão ter acesso apenas àquela VLAN, daquele servidor, daquela aplicação. É esse tipo de troca de dados, né, esse bate-papo que eu quero ter com vocês. E aí, quando eu falo também de vulnerabilidades em softwares e em fornecedores. Como vocês sabem, tá, 2016 e daí para frente, houveram várias disseminações de ransomware, muitos voltados, algumas através de exploração de vulnerabilidades antigas, né? Alguns, ele precisa que o usuário clique, né, para acessar, e aí sim ele explora alguma vulnerabilidade, ou não, ele simplesmente começa a executar e criptografar arquivos utilizando um simples documento um arquivo de criptografia. É nesse caso, é nisso que nós estamos aqui hoje para falar, tá? Então, assim, acredito que e-mails de phishing, vocês vão conseguir, né? Podemos ajudá-los, mas, assim, vocês já têm alguns planos, podemos reforçá-los sempre. Os domínios, estou compartilhando. Os pontos de extremidade, isso daí é muito mais vocês pensarem aonde que dá para fazer. Vamos vir com dicas aqui, né, já no próximo slide. E a parte de vulnerabilidades em software, este é a ideia desse nosso bate-papo aqui hoje, tá? Aqui eu falo sobre os principais pontos, né, de como se proteger, mas indo direto para o que realmente interessa quando a gente fala de proteção, né, de realmente deixar mais seguro. Phishing, não adianta nada a gente falar que nós estamos utilizando hoje uma ferramenta de anti-spam. Isso não serve para muito mais coisa. O anti-spam vai pegar aqueles caras, aquelas redes de botnet, aqueles atacantes que já utilizam algumas formas já bem conhecidas de disseminação de ataques. Então, vocês querem controlar contra phishing? Utilize ferramentas voltadas para anti-phishing e anti-malware, tá? Dicas. Office ATP da Microsoft, acredito que a maioria utiliza o Office 365, Exchange Online ou Exchange local, você consegue fazer integração com o Office ATP, ou uma outra grande ferramenta também é o próprio TipPoint, tá? Eu particularmente utilizo o Office ATP por questões de performance e daí em diante. Foque na proteção das credenciais do seu usuário final, tá? Ou seja, aquilo que antes seus gestores ou você mesmo era contra, utilizar MFA, gera muito trabalho, é dor de cabeça, o usuário final não quer. Gente, o usuário final não quer, ele nunca vai querer. Mas a segurança é responsabilidade nossa, de todos nós. Então, o uso de MFA é algo simples, é uma solução extremamente barata, que muitas vezes, dependendo do tipo de licenciamento que vocês já possuem, com algum dos fornecedores que vocês têm, o MFA já está incluso, só falta implementar, tá? Isso ajuda o quê? Vocês estão conectando via VPN. Então, assim, se essas credenciais forem vazadas, qualquer hacker pode fazer e tentar fazer o mesmo acesso via VPN.
tá? Via client e daí em diante. Se eu tenho MFA e tiver integrado com o meu AD de alguma forma, eu consigo fazer esse segundo fator de autenticação. Ah, Edu, já uso o tal do MFA, já estou bem seguro. Pô, perfeito. Onde você pode explorar? Acesso condicional. É uma boa vertente, tá? Para você focar nessa parte de limitar acesso por localidade e daí em diante. Reduz a exposição do acesso à sua rede corporativa. É aqui que eu mencionei anteriormente sobre a VPN. Então, assim, dê acesso àquele usuário apenas ao que ele precisa. Pô, ele vai precisar acessar apenas uma aplicação web dentro de casa que já está integrada com o Single Sign-On, com o meu Azure, já tem talvez uma proteção de WAF ali passando por ela, ou via Firewall. Pô, o cara precisa acessar VPN para acessar esse cara. Você já está garantindo que está um pouco segura, ou até bastante segura, já tem o Single Sign-On, já está com o MFA ativo. Por que talvez não publicar ela, talvez através de um endereço escondido, algo do tipo, de forma temporária até você solucionar esse problema, tá, com o seu VPN. Não estou falando para você liberar se você não estiver seguro de que ela não está, né, se ela já passou por algum tipo de pentest ou algo do tipo. Mas são algumas maneiras que a gente consegue fazer para mapear outras formas de eu garantir a segurança e não expor tanto a minha rede, que antes era interna, para o mundo externo. E, gente, de novo, garantir que o básico esteja sendo feito, né? Então, assim, atualizações, legal, tá todo mundo fora. As atualizações de antivírus da máquina dessa galera, que possivelmente o servidor de antivírus está dentro da sua casa, né? Dentro da sua, quando eu falo casa, é empresa. Está dentro da empresa. Está sendo feita a conexão, está sendo feita a troca de informação e esses endpoints estão atualizados? Ah, estão. Ótimo. As atualizações de segurança do sistema operacional, ou seja, dia 14 agora, saiu os patches, tá, de vulnerabilidades que estavam sendo exploradas por hackers, com as famosas Zero Days, que eu vou falar ali mais para frente, que é do Adobe Type Font. Ou seja, a Microsoft liberou na quarta-feira, né, na terça-feira, desculpa, esses patches de segurança. O pessoal atualizou, vocês garantem isso, porque agora que a Microsoft liberou, é nestas horas que o exploit para explorar essa vulnerabilidade vem à tona. Então, assim, é garantir o básico. Aquilo que fazia antes, consigam criar processos de que isso está acontecendo. E é nesse cara também, tá? Nesse grande ponto, que a gente consegue ajudá-los com a plataforma que nós vamos apresentar um pouco mais para frente. Bom, agora que eu dei uma geral, tá, para todos vocês, só vou dar rapidamente aqui, ver se alguém está com uma... Aí, Maurício. Perfeito, eu vou voltar aqui, mas... gente, isso daqui foi com todas as empresas, tá? Nós sendo uma empresa de segurança, uma empresa de SOC, uma empresa voltada à cibersegurança, as soluções Microsoft, as soluções de outros e outros fornecedores, nós já tínhamos um disaster recovery, nós já tínhamos todo o ambiente preparado, só que a agilidade disso acontecer, né, de tipo assim, olha, legal, vamos fazer a virada agora, libera para todo mundo. Não é fácil para ninguém, tá? Agora, sim, isso porque nós já tínhamos um plano de disaster recovery, um plano de home office daí em diante. Agora, e para empresas que nem imaginavam, que era totalmente contra. Mas, assim, nós éramos contra em algum momento, eu particularmente era um pouco contra a parte de home office, mas mesmo assim tínhamos um plano. E agora quem era contra não tinha nenhum plano. Então, assim, algumas coisas pegaram. Agora, pessoal, eu vou entrar aqui, tá, nos próximos 3, 4 slides, sobre vulnerabilidades. Então, assim, lembra o Beabá, né, que a gente falou aqui atrás, sobre o WannaCry, que foi disseminado lá em 2016, através de uma vulnerabilidade, sobre as invasões que acontecem hoje também, através de algumas vulnerabilidades. Eu vou tentar desmistificar isso para vocês, tá? Tentei trazer isso aqui da melhor forma possível, ser um pouco mais didático. E aí vocês vão ver que são tantas informações que a ideia que a gente criou, né, através da nossa plataforma, foi de realmente deixar isso clean para vocês, deixar isso fácil de entendimento. Então, nós trouxemos aqui, inicialmente, nos últimos, né, 3 anos, tá, sem contabilizar ainda 2020, a quantidade de vulnerabilidades que foram descobertas. Tá? Então, em 2017, mais de 14 mil, 2018, 16 mil e 2019, 12 mil. Pô, Edu, tem alguma lógica, né, de aparecer vulnerabilidades mais num ano do que no outro? Gente, sinceramente, já tentei entender, não existe, tá? É realmente sazonal, então, assim, através do CVE Details, vocês podem acessar esse site, tem todos os anos, desde 98 lá, e vocês vão ver que existem todas as vulnerabilidades. Essa daqui, sim,
é o maior concentrador hoje que nós temos na internet de vulnerabilidades que são descobertas. E quando eu menciono de vulnerabilidades, pessoal, são realmente falhas de segurança. Elas podem, claro, ter o seu nível de criticidade para alta, para média ou para baixa e, em alguns momentos, crítica, tá? Ou seja, que ela excede totalmente algum desses parâmetros. Aqui eu trouxe os top 10 de fabricantes, tá? Vocês já conseguiram, enquanto eu estava falando, vocês já conseguiram ler. E vocês reparam, né, que os números de alguns principais, exemplo, uma Microsoft, uma IBM, Google e Oracle, está sempre ali, né? Está sempre sem ter muita diferença dela mesmo nos anos anteriores ou posteriores, se a gente for falar de 2018. Então, para que eu quero dizer isso? Porque quanto maior o sistema, maior a empresa, maior as pessoas usando eles, maior a visibilidade de hacker. Isso é claro, não tem porquê hacker ficar querendo focar só em vulnerabilidades, vamos supor, de uma tecnologia que poucas empresas utilizam, poucos usuários, tá? Porque eles ganham na maior quantidade de pessoas infectadas ou de dados vazados. Já que eu falei isso, eu trouxe um pouco o foco de 2019, porque como eu mencionei, você tem ali ranks, né, de vulnerabilidades, de criticidade. E aqui eu trouxe, hoje mundialmente, tá? É uma norma, é uma calculadora, tá, que é utilizada mundialmente, que é o CVSS Score. Hoje ele está na versão 3.0, né? E aqui ele tem o seu nível de score, ou seja, o seu nível de criticidade. E como que ele faz esse nível de criticidade? Só para vocês entenderem. Ele faz algumas perguntinhas simples relacionadas àquela vulnerabilidade. Primeiro, só para vocês entenderem na cabeça de vocês. Aquela vulnerabilidade, ela pode ser explorada de forma remota? Pode. O que é de forma remota? Eu daqui estou explorando qualquer usuário no mundo conectado na internet. Pode. Esta vulnerabilidade, ela é explorada através de uma porta padrão da máquina da pessoa? Sim, ou seja, uma máquina é uma porta que ninguém precisa abrir a mais, tá? Esta vulnerabilidade, ela vem por padrão em todos os sistemas operacionais Windows? Ou o cara precisa instalar alguma coisa a mais? Não, ela vem por padrão. Ótimo. Essa vulnerabilidade, assim que eu acesso, eu caio na máquina do usuário com o nível de permissionamento deste usuário, que ele pode ser um administrador ou não, ou eu já caio rodando com algum usuário privilegiado. Exemplo, um NT Authority System, tá? Que esse é um tipo de permissionamento dentro de sistemas operacionais Windows que é elevado. Ele deixa você já cair como este nível. Cara, essa vulnerabilidade ela é extremamente crítica. Ela vai receber pontuação ali 10. Por quê? A partir do momento que sai uma vulnerabilidade desta, hackers conseguem entender como explorá-la, gente, é questão de tempo para eles disseminarem algum malware, algum vírus, quase a mesma coisa, ransomware ou ataques voltados a esta vulnerabilidade. É isto que aconteceu com a WannaCry, tá? Foi vazado, né, uma vulnerabilidade pela própria NSA, né, não por eles, hackers conseguiram pegar e daí em diante. Isso foi disseminado na internet, um grupo de hacker pegou, entendeu aquela vulnerabilidade, a exploração dela, falou, opa, vamos embora, vamos criar esse negócio aqui e vamos disseminar. Então, em 2019, tá, quase aí 9% foi esse tipo de vulnerabilidade, tá, que eu mencionei para vocês. Então, das 12 mil ali que eu mencionei para vocês, 1.062 vulnerabilidades foi desse nível mais alto. Então, dá para entender ali um pouco da pegada do negócio, né? E aí, quando eu falo de exploits, tá? A gente vai falar um pouquinho de exploits, porque esse é um denominador extremamente importante para vocês colocarem na cabeça de vocês. Tá? O que é um exploit? O que é esse nome, esse termo? O exploit é o seguinte, lá em 2019, como eu mencionei para vocês, houveram 12 mil vulnerabilidades. Das 12 mil, 1.000 foram do nível crítico, tá? Perfeito. Agora, sim, quantas de fato foram criados programinhas para invadir máquinas explorando esta vulnerabilidade? Esse programinha que um hacker que cria, tá, geralmente é um pesquisador, é um cara assim com altíssimo nível de programação ou de entendimento de lógica, ele cria esse programa malicioso que se chama exploit. E aí o que ele faz? Tá? Isso daí se tornou um mercado, tá? Na Deep Web, Dark Web, para venda e compra desses exploits. E depois que ele já está meio de saco cheio, ou ele já ganhou um dinheiro, ele solta isso na internet. E tem alguns desses hackers que querem, que aí são crackers, né? Mas depois a gente fala sobre esses termos, eles criam geralmente o caos. Então, assim, às vezes ele não quer nem vender, ele só quer criar o caos, ele descobre essa vulnerabilidade, ele cria esse exploit e fala, pessoal, o mini hackers ou mini crackers, está aqui esse exploit,
brinquem, façam o que vocês bem entenderem com ele, tá? Então tem uma grande diferença desses exploits. Então repara que lá em 2019 nós tínhamos 12 mil e apenas 1.500 dessas 12 mil tiveram programas disseminados na internet para explorar essas vulnerabilidades. E aí, pessoal, hoje a gente, né, categoriza em 4 vertentes esses exploits. Web Apps, o que é Web Apps? Geralmente são exploits para explorar algum tipo de solução online, em SaaS, seja um e-commerce, seja um sistema, um serviço que seja vendido na internet, seja um bypass no WordPress, seja alguma forma de você explorar isso, tá? A segunda é DOS, tá? Denial of Service, ou basicamente ataques de distribuição de acesso, ou seja, eu vou causar indisponibilidade no seu servidor, na sua aplicação. O terceiro é a exploração local, tá? Mas Edu, o que vai servir uma exploração local? Simples, um usuário mal intencionado na sua empresa. Ele precisa ganhar um acesso administrador na máquina dele ou no servidor. Grande parte dessas vulnerabilidades permitem isso. Então, eu sou um usuário comumzinho aqui, normal, preciso me tornar administrador. Eu pego um exploit que faça essa escalação de privilégio local, que é um exploit local, executo e subo de nível. E o remoto, que é o nosso pior cenário, tá? O remoto é o caos, é ele que tira o nosso sono, é ele que rebenta as nossas vidas de segurança quando a gente menciona que algum exploit remoto saiu. E aqui eu trouxe a linha de tempo para vocês. Reparem que eu só coloquei os números, né, do exploit remoto para mostrar quando que foi saindo dos determinados meses. E para nossa alegria, né, eu trouxe também o de 2020, tá? Aqui, sempre usando exploit DB e CVE Details. Então, em 2020, só para vocês entenderem, em janeiro já foram liberados 145 exploits, 130 em fevereiro e 68 em março. E aqui, novamente, tá? Eu coloquei já a quantidade por todos, né? Por todas as linhas, por todos os tipos, mas para vocês entenderem o real impacto desses carinhas, tá? Então, assim, não é porque nós estamos agora em 2020 que está todo mundo tranquilo, ainda mais nessa época de quarentena, pandemia. Não, você pode ter certeza que os hackers, os pesquisadores que faziam isso como hobby, eles faziam isso como hobby, às vezes fora do horário comercial. Às vezes eles estão fazendo isso dentro do horário comercial e criando mais tempo para gerar. Pô, Edu, você cuspiu um monte de dados aqui na gente, né? Aqui no lado esquerdo eu estou mencionando quais foram esses tipos de exploit, para quais tecnologias, né? Eles mais geraram. Aqui eu estou fazendo consolidado dos últimos 3 meses. Então, assim, primeiro foram para Windows, depois para PHP, então todos aqueles sites ou plataformas ou CMS no WordPress, Joomla e daí em diante, gerados em cima de PHP, pode ser que existiam vulnerabilidades para eles ou não, tá? Mas o que eu estava dizendo você me cuspiu um monte de informação, com qual intuito? Bagunçar na sua cabeça? Sim e não, vamos ser sinceros, tá? O sim eu quero dizer o seguinte: quando você faz um scan de vulnerabilidade no ambiente de vocês, eu já vou falar quais ferramentas vocês utilizam geralmente, aparece lá um monte de informação, tá? Aparece lá, cara, olha, João, apareceram aqui que você tem 5.000 hosts dentro da sua máquina, ou apenas 100 hosts, ou apenas 50, ou apenas 20, não interessa. E desses 20, apareceram 150 vulnerabilidades. Você fala, puta que eu pariu, desculpa até o palavrão, mas caramba, né? O que meu time de TI está fazendo? Ou o que meu time de segurança está fazendo? Ou eu nem tenho time de segurança. Mas assim, a galera não está nem aplicando patch, gente. O que é isso? Calma, não se desespere. Primeiro, desses 150 que apareceram, ou 200 que apareceram, talvez, de fato, você precise corrigir imediatamente apenas 2 vulnerabilidades. Ou 10, ou menos. Ou você, às vezes, precisa acessar só uma máquina, que ela possui 20 vulnerabilidades críticas. E atuar apenas naquela máquina. Pô, Edu, e as outras 150? Lembra que eu mencionei aqui atrás, gente, sobre... Opa, corta meu fio. Aqui, que eu mencionei lá atrás sobre o CVSS? Esse é um excelente indicador para a gente. Por quê? Eu vou começar a analisar do tipo, cara, dessas vulnerabilidades, qual realmente permite eu ter um acesso, vamos supor, remoto? Olha, daquelas 150 que apareceram, apenas 2 permitem acesso remoto. Show! Aí você vai ver que das 2 que permitem acesso remoto, é numa máquina
que está dentro do seu ambiente, fechada por uma DMZ, e ela não tem acesso nenhum externo. É impossível ela ter algum tipo de acesso externo. Vamos supor que você chegou nesse momento. Ué, você vai bater o olho e falar, cara, eu não preciso aplicar o patch nela agora. Tá? Eu posso olhar a outra vertente. Eu vou olhar as médias ou a alta, né? E aí você começa a entender que algumas delas estão expostas para a internet e tem algumas vulnerabilidades ali que podem ser exploradas. Então, é isto que eu quero que vocês pensem. Calma, deixa eu tomar a minha que eu estou falando pra caramba. É aí que eu quero ajudar vocês, tá? É aí que nós queremos ajudá-los a desmistificar o que de fato é importante, tá? Porque assim, o CVSS que eu mencionei aqui, ele é super importante. Para o que ele é importante? Para eu conseguir desmistificar, saber o nível de categoria, a criticidade da vulnerabilidade, tá? Mas o que é uma outra coisa importante que o CVSS não sabe? E que às vezes os scans que vocês rodam no ambiente de vocês não sabem. Gente, se aquela máquina que foi descoberta uma vulnerabilidade média, está rodando toda a sua folha de pagamento, ou está rodando todo o seu RP da sua empresa. Então, assim, o que era médio lá no CVSS se tornou extremamente crítico para o seu negócio, porque ele tem um alto impacto no seu negócio, e aí nós saímos do mundo de falar de vulnerabilidade, que isso já deu, né? Já cansou. Aí a gente começa a entender impacto versus vulnerabilidades, que de fato eu preciso atuar. Esse daqui, tá? Para quem não conhece, é o resultado do Nessus Professional. Então, assim, quando a gente fala de rodar scan de vulnerabilidades, nós temos a Tenable, que é proprietária do Nessus. Tá? O Nessus é um dos mais antigos aí no mercado. Aí nós temos a Rapid7, nós temos a Qualys, e aí nós temos outras e outras ferramentas, mas essas três que eu falei são as principais aí de mercado, quando a gente fala para identificar vulnerabilidade. Eu, particularmente, e acredito que a maioria, é totalmente voltado um pouco mais para a parte de Nessus, Tenable e daí em diante. E esse daqui que eu estou trazendo para vocês é um resultado do próprio Tenable, tá? Eu falo Tenable, algumas pessoas querem morrer. Eu vou abrir aqui para vocês uma informação, para a gente ir compartilhando ao mesmo tempo. Voltando aqui para nossa apresentação, esse daqui é o resultado do Tenable, ou seja, do Nessus Professional, tá? Não é o Nessus Open Source ou Trial, não, é o Professional. Então, eu rodei o scan numa máquinas nossas lá de testes, tá? No nosso ambiente. E ele me trouxe essa quantidade de vulnerabilidades. Ele me trouxe, então, 104 hosts dentro da Red Belt, tá? E 134 vulnerabilidades. Cara, é muita coisa, velho. O que eu preciso fazer de fato, né? Então, assim, e aí eu trago algumas perguntinhas aqui para vocês, né? O que de fato eu tenho que corrigir primeiro? Isso é o principal, né? Aquilo que é crítico, realmente é crítico ao meio ambiente. Não, aqui é ao meu ambiente, tá? Não ao meio. Ele está gerando CO2, né? Poluição. Lado esquerdo ali, ataque. Então, assim, vamos lá. Aí surgiram várias vulnerabilidades, vários hosts. Uma perguntinha que vocês têm que se fazer sempre. Eu vou primeiro corrigir aquele host, aquela máquina que tem mais vulnerabilidades, ou eu vou corrigir a vulnerabilidade que está presente na maior quantidade de hosts. Tá? Porque aí eu estou falando de um tipo de vulnerabilidades que está afetando 104 máquinas do meu ambiente. Então, assim, às vezes eu soltando um patch para corrigir o negócio todo, já corrigi 104. Então, é esse tipo de visibilidade que nós queremos ajudar. Como? Tá? Através da nossa plataforma RIS. Aqui eu trouxe umas imagens para mostrar para vocês, só que eu não gosto de imagens, e eu vou abrir diretamente elas. Antes de mais nada, né, aqui mostrando um pouco também de exemplo de máquinas lá na Red Belt, alguns outros testes que nós fizemos, né, algumas das vulnerabilidades que surgem, e às vezes vocês acabam ficando um pouco perdidos na quantidade de dados que aparecem, o que eu preciso fazer, o que eu preciso corrigir daí em diante. Tá? E é exatamente isso que eu quero ajudá-los. Né? Então, para quem não conhece, tá? Essa aqui é a nossa plataforma, que nós chamamos de RIS, tá? Risk Information Security. Então, basicamente, ela é uma plataforma modular. Tá? Assim, antes, é claro, ela nasceu como uma única solução focada para gerenciar vulnerabilidades de pentest. Tá? A partir daí, a gente criou ela modular porque a gente adicionou, nos últimos 3 anos, outros módulos relacionados a gerenciamento de incidentes, parte do Nessus, que é muito, muito importante, que é a parte de VA, que nós chamamos, né, Vulnerability Assessment, parte de WAF, integração com o Office 365 para entender ataques, enfim, é uma solução totalmente voltada
não a disponibilidade, não a dados de TI, e sim a dados de segurança. O que de fato está acontecendo no meu ambiente, o que eu preciso olhar, tá? Então, dentro desta ferramenta, deixa eu fechar aqui as outras abas, nós temos essa dashboard inicial, tá? Que é a nossa dashboard de vulnerabilidades, onde ele já me divide inicialmente as vulnerabilidades abertas por níveis de criticidade. Nível crítico, nível alto, nível médio, nível baixo. Tá? Qual que é a primeira diferença que nós temos aqui? Primeiro, nós utilizamos o CVSS 3.0, que é aquilo que nós estávamos mostrando anteriormente, ou seja, para a gente conseguir mensurar de fato o que cada uma desses caras são. Nós temos aqui algumas perguntinhas básicas, tá? E também, a partir do momento que a gente cadastra todos os hosts neste ambiente, a ideia que nós fazemos aqui é também saber se esses hosts, esses servidores, essas máquinas, elas estão de fato expostas para a internet, se elas estão de fato possuindo algum tipo de dado sigiloso dentro delas, tá? Deixa eu ver se alguém está com alguma perguntinha por enquanto. Wesley, sim, ela também faz análise de risco, tá? Então ela pega a parte de vulnerabilidades, ela não dá apenas uma análise de risco voltado a vulnerabilidades, mas sim a impactos no seu ambiente, tá? Então, inicialmente ela me traz aqui as informações, sempre pesando também, como eu mencionei anteriormente, né? Se o seu servidor está exposto para a internet, se ele tem algum tipo de dado extremamente crítico ali, e qual que seria o impacto de fato. E aí, esse tipo de categorização, vocês que podem fazer ao momento que vocês decidirem, tá, dentro da ferramenta, ou geralmente a gente pede, no primeiro scan que nós fazemos, a gente passa a lista, né, para o cliente e fala, olha, você precisa que você categorize isso, porque nós já encontramos que ela está voltada para a internet, nós encontramos que ela possui uma base de dados ali dentro dela, só que a gente não sabe o valor das informações dentro dessa base de dados, nós não sabemos se o que está exposto para a internet é de fato um sistema crítico ou não. E aí, a quatro mãos, que esse tipo de informação só vocês precisam, só vocês sabem, literalmente, vocês colocam. E a partir do momento que vocês colocam, é onde nós trazemos, tá? Eu vou deixar aqui um pouco maior, pronto. É onde nós trazemos a visão de inteligência, tá? Que nós chamamos visão de inteligência da Red Belt. O que seria essa visão de inteligência? Nós estamos mencionando aqui, né, que esse ambiente possui inicialmente 5 vulnerabilidades críticas, tá? 8 altas, 106 medianas e 11 baixas, tá? E aqui embaixo a gente começa a entender, a dar uma visão realmente focada para o que você de fato já precisa atuar. Então, assim, basicamente você já consegue olhar e falar assim, olha, 5 dos seus hosts são responsáveis por 10 vulnerabilidades, das mais críticas, considerando gerais no seu ambiente, tá? Ao aplicar correções em 3 tipos de vulnerabilidades, a gente aumenta, você vai aumentar, vai tornar o seu ambiente 70% mais seguro. Então, assim, vocês entenderam, vamos supor, hoje o seu ambiente, você fez esse scan, você já entendeu que o seu ambiente está basicamente 100% vulnerável para a internet, porque ele está possuindo uma vulnerabilidade super crítica, ele tem as informações, né, do que são essas vulnerabilidades, e aí você fala assim, cara, mas são muitas vulnerabilidades? Não. Aí você entende que são só 3 tipos diferentes, tá? E que você aplicando elas, 70% vai tornar seu ambiente já mais seguro. E aí você começa, pô, mas legal, o que mais eu consigo ver aqui embaixo? Você consegue entender os riscos abertos seguindo a calculadora, como eu mencionei anteriormente. Riscos assumidos, porque eu posso simplesmente fechar uma vulnerabilidade dentro do ambiente, que ela fecha também, tá? Você tem todo esse gerenciamento das vulnerabilidades que eu já vou mostrar. Você pode fechar e comprar esse risco. Falar, cara, eu não quero fechá-la agora. Eu entendo que ela está exposta para a internet, mas ela está exposta apenas para um IP fixo de uma matriz minha. Pô, então você já consegue assumir aquele risco e saber que a conexão está ali entre ponta a ponta, que não vai ter mais ninguém no meio intervindo, né? E aqui no lado esquerdo, você tem os tops de vulnerabilidades, ou seja, os tipos de vulnerabilidade e quantidade de hosts que eles mais afetam. Às vezes você fala assim, cara, talvez eu tenha aqui, né, várias medianas, várias baixas, mas se aparecesse uma alta que me impactasse todos os meus hosts, ela apareceria de cara aqui, e aí você já atuaria. Aqui no caso ele está me dizendo só que eu tenho uma vulnerabilidade de SMB, sign in not required, ou seja, para eu fazer uma conexão de SMB, tá, que isso daqui aí são termos técnicos mesmo dentro da vulnerabilidade vai explicar, eu não preciso nem de credenciais, ele está me afetando 17 hosts.
Eu tenho também os top hosts. O que são os top hosts? Os hosts que possuem maior quantidade de vulnerabilidade. Então eu entendo que o Athena, um exemplo do Athena, ele tem 19 vulnerabilidades. Pô, 0 críticas. E se eu mensurar aqui por crítica, o Dionísio tem uma crítica, 3 altas e 9 medianas, o total de 15. Cara, em vez de eu atuar, tá, no de 19, eu vou atuar no de 15. Então, assim, se eu acessar esse host e de imediato aplicar todas as correções, eu já vou estar ali atuando nessas 15 vulnerabilidades abertas. E uma delas é uma da crítica, tá? Dos 3 tipos que eu tenho, uma delas está ali. Vocês entenderam? Então, assim, se eu dividir 70% ali, literalmente, dando aí seus 23 alguma coisa, literalmente, atuando no Dioniso, eu já dou 70%, eu já vou estar corrigindo 23,33%. Entenderam? Então, essa é a visibilidade. E aí, quando eu clico aqui nos vulnerabilidades críticas, ele me leva diretamente para a minha tela, tá, de vulnerabilidades, onde eu tenho a listagem de todas elas, a viabilidade dela ocorrer, ou seja, se ela pode ser explorada de forma remota ou não, se ela está corrigida ou não e o status. Por quê? Ela pode estar muito bem com o status fechado e não corrigida, que é aquilo que eu mencionei, eu estou comprando risco. E aí, quando a gente entra, eu vou abrir aqui em outra aba, tá? Quando a gente entra dentro desta vulnerabilidade, eu tenho todas as informações que eu preciso. Informações gerais, data do cadastro, quem cadastrou e daí em diante, o ID e todas as informações. O responsável que eu ponho aqui é, às vezes na sua equipe você tem lá algumas pessoas, ou mais de um time, que você consegue já setar quem vai receber o tipo de vulnerabilidade. Exemplo, eu tenho aqui na minha empresa 5 pessoas responsáveis por cuidar do meu ambiente interno. Cara, quando cai algum tipo de vulnerabilidade crítica, eu vou deixar isso aqui na mão do meu cara mais sênior. Você dentro da ferramenta estipula isso. E aí todas as ferramentas, como que funciona de fato, tá? Para vocês entenderem essas vulnerabilidades. O Nessus é instalado dentro do ambiente de vocês, tá? A partir do momento que ele é instalado no ambiente de vocês, os scans são configurados para eles rodarem de forma automática e cronologicamente, ou seja, eu ponho schedules nele, então assim, ele vai rodar semanalmente ou quinzenalmente, ou mensalmente, bimestralmente, do jeito que vocês quiserem. E toda vez que ele rodar, vocês literalmente não precisam fazer nada. Por quê? O RIS, via API do Nessus, tá? Conecta no Nessus, puxa todas as informações e plota aqui nessa dashboard. E aí, Edu, cara, vocês foram lá e localizaram, né? Um exemplo, vocês localizaram ali 5 vulnerabilidades críticas. Se meu time corrigir, tá? Eu não preciso acessar a ferramenta e fechar elas. Você tem 2 opções. Ou você espera o Nessus rodar de novo para garantir que aquelas vulnerabilidades foram de fato fechadas. E aí, se elas de fato foram fechadas e o Nessus não identificar, automaticamente o RIS, tá, puxa do Nessus, vê que ele não identificou mais essa vulnerabilidade, viu que o host foi validado e ele automaticamente fecha. Então, vira uma ferramenta de gerenciamento de vulnerabilidades. Tá? Então, ela também tem um gerenciamento de risco e também deploy todo esse gerenciamento de vulnerabilidades. E aí dentro, tá, gente, da informação da ferramenta, o que nós temos é o endereço, o método, que às vezes tem, né, de invasão. Aqui estão as informações extremamente importantes para você e para a gente falar para você o que é crítico ou não. Primeiro, tem exploit disponível? Sim. Tipo de exploit, iniciativa Zero Day com o fabricante, ou seja, esse exploit não está público ainda, tá? Fonte do exploit. Cara, esse exploit aqui, ó, do KB40253339, ele permite fazer ataques de forma local, remoto ou indisponibilidade. Caramba, são 3 vetores, porque descobriram muitas falhas que a Microsoft soltou esse KB para corrigir. Então você já começa a entender o que de fato vocês precisam atuar. O Microsoft Type 1 Font, mesma coisa, né? Parâmetros, não sei, tipo de exploit, remoto. Exploit disponível? Não. Por quê? Uma vulnerabilidade que saiu há um tempo atrás, aquela que eu mencionei agora há pouco. A Microsoft já soltou o patch dela dia 14, mas ainda não foi encontrado exploit público. Pô, Edu, mas como que vocês fazem para fazer essa varredura? A gente utiliza o VulDB, utiliza o exploits DBs, utiliza a própria fonte do Nessus, tá?
e outras fontes de threat intel que nós utilizamos para saber se esse exploit está sendo comercializado ou não. A partir do momento que ele está por API, o próprio RIS identifica, muda esse nível aqui, coloca como sim, e a vulnerabilidade, se ela não estava como crítica, e esse exploit que foi disponível, torná-lo crítico, torná-lo mais sensível, ele vai mudar a criticidade daquela vulnerabilidade e você vai ser informado. Então, para quê? Para você parar de ficar gastando tempo analisando vulnerabilidades. A ferramenta vai fazer isso para você. Mesma coisa, eu tenho todo tipo de controle aqui, ó. Vulnerabilidades críticas, abertas. Então, eu tenho as vulnerabilidades de vários tipos possíveis. Eu posso fazer, olha, quero saber de criticidade alta. Ele me traz as vulnerabilidades de criticidade alta. Em Security, Windows Service Permission. CRAID SSP. Insecurities Windows, vamos lá. Tipo local, exploit, sim. Opa, e fonte do exploit, o meta-exploit e a técnica manual, tá? Mas por ser um exploit local, ou seja, a pessoa tem que estar dentro do seu ambiente ou dentro da máquina, ele está como nível médio. Você concorda que um hacker, ele precisa entrar na sua empresa, ele precisa acessar a máquina do seu, né? Ou se for já um colaborador totalmente pé da vida, ou malicioso, ou mal intencionado, ele vai conseguir explorar, tá? E aí eu tenho todo o gerenciamento destas outras vulnerabilidades. E aqui eu consigo fechar a vulnerabilidade ou simplesmente conversar, tá? Conversar com quem? Com o nosso time, tá? De SOC, de pentest, para entender um pouco mais, ou literalmente entre os seus times, tá? Vamos supor, estamos disponibilizando essa ferramenta como uma POC, que é o que eu vou falar para vocês. Então, assim, quem está pensando nisso aí, aguenta aí 2 minutinhos que eu tenho uma coisa legal para falar. A gente vai disponibilizar e vocês vão poder ter esse tipo de conversa. Mas o mais interessante, tá, de todas essas informações que eu estou passando, é, gente, literalmente vocês poderem, deixa eu limpar todos os filtros aqui, fazer a busca, aumentar aqui a quantidade, e aí nós temos todas as vulnerabilidades do ambiente, e é claro que eu vou passando de pastas, né, de página. Edu, gostaria de puxar informações sobre meu tipo de serviço, tá? Como você mencionou, eu sei que o meu servidor de RP, gente, vocês vêm aqui e escrevem RP, como vai estar escrito ali, vamos supor, tem o Dionísio, ele vai me trazer, tipo de serviço, ele vai me trazer informações apenas, aqui, ó, sobre aquela máquina que eu considero extremamente crítico. Eu quero saber só sobre o Dionísio. Pô, legal. Eu quero exportar isso daqui, eu quero encaminhar esta vulnerabilidade para alguém, eu quero direcionar. Você consegue fazer tudo através da plataforma, tá? Eu não vou gastar muito mais tempo em cima disso, porque nossos minutinhos estão acabando. Mas o que eu gostaria de dizer, tá? Qual que é o intuito real, tá, desta ferramenta aqui? É a gente auxiliá-los, ajudá-los nesse gerenciamento. E como que a gente dá para fazer isso hoje no mundo de VPN, no mundo remoto? Como que nós faríamos isso? Entenda-se o seguinte, a partir do momento que as pessoas estão tendo acesso da casa delas ao ambiente de vocês, seja em nuvem, tá? Seja na on-premise, o lado contrário vocês conseguem fazer também, certo? Então, assim, vocês conseguem atualizar a base de assinaturas do antivírus deles, vocês conseguem fazer algum tipo de suporte. Então, o que nós estamos dando nesse momento, tá? Para ajudá-los, tá? Seja no momento de empatia, seja de ajuda, realmente. A ideia aqui, pessoal, primeiro, é de ouvir de vocês também. Edu, eu estou muito interessado na ferramenta, quero ela. Cara, vamos instalar sem custo nenhum para vocês. Vocês vão ter durante 1 mês essa ferramenta, com Nessus pago por nós, tá? Se vocês gostarem da ferramenta, aí comercialmente entra. É barato, dá para vocês apertarem comercial, fica tranquilo. Não gostei. A ferramenta sai de jogo, vocês desinstalam a ferramenta, que eu falo, a ferramenta é o Nessus dentro da casa de vocês, tá? Mas e como que é feito hoje a conexão aí com o RIS? Hoje o RIS, tá? Ele está 100% em Azure, ou seja, ele está lá em várias localidades diferentes, mas ele tem uma VPN fechada. O que nós vamos pedir que seja feita ponto a ponto entre o Nessus, que apenas o Nessus, que apenas o RIS pode acessar o Nessus de vocês, está lá dentro da casa de vocês. E como que funciona na prática? O Nessus vai escanear toda a rede de vocês, a on-premise e a também de VPN, ou seja, os ranges gerais. Mas tem limitação? Não, o que nós vamos colocar dentro da casa de vocês não tem limitação. Então, se você quiser escanear
/16, /8, /24, fiquem à vontade, a ideia é esta. E aí, a partir do on-premise de vocês ou da nuvem de vocês, onde essas pessoas estiverem conectadas, via o Nessus vai conseguir fazer o quê? Um check-up na máquina dessas pessoas. Pô, mas e como? Tem o check-up cego, que a gente chama, e o check-up com credenciais. Tá? Você pode configurar o Nessus para rodar com uma credencial de administrador, e aí, a partir do momento, ele vai literalmente ver, acessar a máquina da pessoa, entender, e também tem a possibilidade de fazer sem credenciais. Tá? Inicialmente, para não ser nada intrusivo, eu recomendo que seja sem credenciais. E a partir daí vocês conseguem fazer esta varredura geral no ambiente, tá? E o gerenciamento dessas vulnerabilidades. Pô, será que eu abri muita coisa na VPN? Será que eu não abri? Será que as máquinas estão inseguras? Meu board, meus gestores estão me apurrinhando para saber, estão sem dormir, e eu, responsável por segurança na empresa, estou sem dormir. Cara, se querem de fato saber se estão seguros ou não, aqui nós estamos literalmente dando para vocês, abrindo esse canal, tá? Até se for para teste, o que for. E, claro, querendo receber o feedback. Pô, Edu, pensei nessa ideia da ferramenta, pensei nisso daqui. É uma ferramenta desenvolvida 100% dentro de casa, né, com o nosso time de dev. Beijo para eles. Com certeza a Marcelinha está nos escutando aí. É uma excelente ferramenta, já é utilizada em produção em grandes ambientes, tá? Ambientes aí com mais de 6, 7 mil endpoints finais. E a ideia é essa, gente. A gente, literalmente, nos colocarmos à disposição de vocês, tá, para ajudá-los no que for preciso. Maurício, obrigado pelo tempo. E aqui eu vou abrir agora, já estou aí falando sem parar, eu vou abrir agora para vocês momentos de dúvidas. Né? O que vocês têm de dúvidas, opiniões, ou que não gostaram ou gostaram. A gente fica aberto fica no canto direito de vocês, vocês podem soltar perguntas, tá? E a ideia é essa. Então, assim, enquanto isso, eu vou deixar aqui minimizado para vocês, caso queiram. Vou até escrever aqui também, fica mais fácil, né, do que deixar lá. Caso vocês queiram, de algum fato, ter acesso. Ok? Espero a plataforma ser integrada com o OpenVAS também. Wesley, ainda não. Mas ela não é integrada da forma automatizada que eu mencionei, tá? De você automaticamente rodar um scan, depois do segundo scan, ele já fechar as ferramentas. Mas eu consigo exportar relatórios do OpenVAS e jogar para lá. Só para vocês entenderem, nós estamos colocando a integração dela agora com a Qualys, tá? E depois nós vamos partir para o OpenVAS, para toda a parte de open source. E lembrando que, eu entendo até, eu particularmente também gosto bastante do OpenVAS, o Nessus Professional, pô, é muito caro para comprar aqui, às vezes o pagamento é one shot, né, tem que pagar de uma vez só. A ideia é essa, tá? A ideia é que como a gente oferece essa plataforma nossa como serviço, o licenciamento já está embutido. Então, assim, vocês não precisam pagar o licenciamento da ferramenta. E ele é cobrado como SaaS, mensalmente, tá? Ah, mas como que é a precificação? A gente faz por ranges de IPs, ranges de endpoints via RIS. E, tipo, ranges grandes, entendeu? Para caso você colocar 5, 10 máquinas a mais, não mudar ali no preço final. Boa, Carolzinha. Carolzinha mandou aí também pra gente o link direto, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu vou deixar meus contatos aí, tá? À disposição para vocês. Fiquem à vontade, tá? Basicamente escrever aqui, eduardo.lopes@redbelt. Maravilha, Dirceu. Conte com a gente. Eu vou também já precisar finalizar aqui. Agradeço muito o momento de vocês, o tempo, e o que precisarem, seja bater um papo sobre outros cenários, problemas que nós mencionamos, tá? Contem com a gente. Tá? Pode me mandar mensagem, me procurar no LinkedIn. Gente, aqui a ideia é bater papo mesmo, tá? Adoramos essa parte de segurança e no bar a gente gosta de conversar sobre segurança, então fiquem à vontade. Fechado? Obrigado pelo tempo de vocês e grande abraço.